Olá, seja bem-vindo ao programa Análise Direta. Hoje nós vamos falar sobre o perfil dos corretores de imóveis, sobre o perfil das imobiliárias. Uma pesquisa recente detectou que o corretor de imóveis mudou de perfil. Hoje ele é mais jovem e também mais preparado. E para falar sobre isso, eu tenho aqui um convidado, o Dr. Genis Alves Júnior, que é especialista em mercado imobiliário. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, eu que agradeço. Um dos autores deste manual aqui, que foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil, não é? Em dezembro agora nós tivemos o lançamento do... Bem recente, e esse manual promete revolucionar e mudar as práticas do mercado imobiliário, é isso? Eu me atrevo a dizer, Patrícia, que ele objetiva dar um padrão ao mercado. O mercado, ele é, de certa forma, muito alternativo, é muito informal. Uhum. E sempre o consumidor está questionando se aquela prática de um corretor ou de uma imobiliária ela está sendo bem sucedida ou não, se está atendendo efetivamente o interesse daquele que está procurando imóvel, daquele que está vendendo o imóvel. Então o manual visa relatar pelo menos o que se espera de um bom corretor, o que se espera de uma boa imobiliária, o que se espera daquele que vai contratar, que vai ser contratado para intermediar a venda, a alocação do meu imóvel. O que o consumidor, seja ele comprador ou vendedor, pode esperar de um corretor de imóveis que tenha um princípio de boas práticas. Agora, esse padrão mudou, né? Mudou muito o padrão exigido para um corretor de imóveis de uns tempos para cá. Porque antes existia até um certo preconceito das pessoas. Não existia? Não, sem dúvida. Contra o corretor? A profissão de corretor de imóveis, ela sempre foi vista com uma certo preconceito. É alguém desqualificado, alguém não preparado, né? Mas é inevitável que quando você vê que o país está entrando para uma era de um país num mundo globalizado, o corretor de imóveis é questionado sobre juros compostos, sobre cálculos financeiros, sobre planta, projetos de imóveis, sobre legislação. Isso, inevitavelmente, força o profissional a se preparar mais. Ele se preparando mais, o mercado fica mais qualificado. Quando nós vemos esse dado de pesquisa, a gente vê com muita alegria esses dados informarem agora que o perfil do corretor mudou. Que bom! Mudou para um jovem que hoje tem que se adaptar com a internet. Quer dizer, o corretor hoje que não sabe mexer em mídia social, rede social, ele está fora do mercado, com certeza. Ah, entendi. E também é pedido um certo grau de estudo, né? Que antes não era pedido. Não. Ou não é exigido, mas é bom que se tenha, não é? Não. A qualificação de técnico em transação imobiliária sempre foi obrigatória. É que, por vezes, a fiscalização passava ao largo disso. Hoje não. Com o mercado imobiliário latente do jeito que ficou, sendo notícia todo dia, inevitavelmente a fiscalização aumentou, as condições dos creches no Brasil melhoraram, isso deu condição deles aumentarem a fiscalização e exigirem as credenciais exatas dos corretores e o mínimo de algum profissional que se pretende trabalhar com a venda e alocação de imóveis das pessoas. E hoje eles estão mais preparados na realidade? Sem dúvida. Eu estou há 18 anos no mercado. Eu posso dizer para você que eu presenciei um pouco do passado. Minha família está nisso há 35 anos. Então, eu conheço um pouco do que é o corretor do passado, que ficava atrás das fichas ainda, grandes catálogos, as fichas dos imóveis, para selecionar um bom imóvel manualmente para apresentar para um cliente. Hoje se faz pela internet. Hoje se faz tudo pela internet. Os sistemas de gestão das imobiliárias hoje são online. Da minha empresa é online. Então, a comunicação com o cliente fica mais eficaz e aí força, inevitavelmente, um profissional mais jovem também, né? E vocês também dão preferência a profissionais já formados em outras áreas? Porque houve também uma migração, né, de profissionais de outras áreas, formados em direito, Sim. em jornalismo. A gente tem até um colega aqui que virou corretor. É mesmo? Um ex-colega, ele saiu aqui da RIT e ele virou corretor de imóveis. Então,
Você sente isso, essa mudança de área? É inevitável que teve essa migração quando o mercado imobiliário está aquecido. O que nós tivemos desde 2009, principalmente até meados de 2012, final de 2012, foi um mercado super aquecido. E o mercado aquecido, que produz uma boa rentabilidade, atrai profissional de todas as áreas. É inevitável. É claro que, pelo perfil que o cliente exige hoje, é ideal que ele tenha uma formação além da formação de corretagem. É importante. No Brasil, infelizmente, eu tenho dúvida se temos, em nível de graduação, nós não temos faculdade de transação imobiliária. Que poderia existir, mas existem já cursos de pós-graduação. Então, existem uma série de corretores que estão caminhando nessa linha de ficarem definitivamente no mercado. Agora, isso, obviamente, atraiu gente de todas as áreas. Dentista, médico, advogado, jornalista, virou corretor de imóveis. Numa época que está indo tudo bem, eu estou dentro também, né? É claro. Isso é natural, Natural. Né? Mas isso acaba enriquecendo também o mercado, né? Acaba tornando ele mais plural. Na verdade, você deixa o mercado mais plural. Isso é importante porque o cliente é plural. Você não atende clientes só advogados, você atende clientes da dona de casa até o pós-graduado fora do país. Então, você tem que ter uma linguagem apropriada para conversar com qualquer tipo de cliente. E hoje é mais fácil vender um imóvel ou não? Mas ele é mais dinâmico o processo de venda. Eu não vou falar que é mais fácil ou que é mais difícil. Cada época teve a sua dificuldade, cada época teve a sua facilidade. O que nós não tínhamos antigamente, que facilitou muito o processo de venda de imóveis, é crédito. O Brasil, ele, em 95, 96, voltou a ter crédito e, portanto, a trabalhar um processo de crédito ao consumidor. Muito gradualmente, mas voltou lá não vou te dar a data exata, mas coisa de 94, 95, com a estabilidade do Plano Real. Isso abriu porta a milhares de pessoas que não teriam condição de comprar imóvel, que hoje podem comprar suas casas via financiamento bancário. A única coisa que mudou, que eu acho que facilitou o mercado, foi isso. Agora, claro, tem a dinâmica do mercado normal. Dinâmica do mercado envolve são as inovações de internet, as inovações das fotos, dos vídeos, YouTubes da vida, hoje trabalham em pró do mercado imobiliário, assim como trabalham em pró de outras áreas também. Mas não que isso tenha tornado mais fácil ou mais difícil. O que facilitou a compra foi crédito. Agora, voltando ao manual, né? Você estava falando que ele ensina boas práticas na intermediação da venda e compra de imóveis. Como deve ser, então, um bom corretor de imóveis, uma boa imobiliária? Como eles devem agir? Acho que é o primeiro erro que as pessoas, no geral, aqui em São Paulo, não sei em outras cidades do Brasil, que muitas cometem, é entender que eu disponibilizando o meu imóvel à venda em várias imobiliárias, a minha probabilidade de venda aumentará. Isso é um erro. O bom profissional é aquele que você tem um relacionamento pessoal com ele, você tem vínculo com ele. Então você tem que conhecer a história do profissional, a história do mercado dele. O profissional tem que saber a tua necessidade, o teu dia a dia, o teu andar, o tamanho da tua família, até de certa forma um pouco os sonhos da família. Quando um profissional é bem selecionado, devidamente qualificado, capacitado para o exercício da função, quando ele entende isso, ele passa a ser participante da vitória do cliente. Então, primeira coisa que pode esperar de um profissional, não sei se foi essa a pergunta. Isso. É um profissional que participe com você do desenvolvimento do teu sonho. Isso é a grande diferença de um bom corretor. É humanizar o trabalho, não é? 100%. No momento que nós estamos vivendo, cada dia menos humanizado, o bom profissional imobiliário é aquele que estabelece relação, estabelece vínculo, relacionamento com o cliente.
ele participa do desenvolvimento do sonho do cliente. E ele, com certeza, vai saber levar as melhores opções de negócio, seja para investir ou para uso. Ele vai saber levar isso para o cliente dele. E você percebe que os clientes estão sentindo essa mudança também? E também estão mudando de atitude em relação ao corretor? Eu tenho para mim que a qualificação do corretor levou o cliente a ter uma percepção diferente dele. Ora, se o perfil do profissional melhorou, obviamente o cliente sente a diferença do perfil do profissional que está atendendo ele. Você, quando você vai num médico, num dentista, num posto de gasolina, você sabe avaliar qual que é o bom e qual que é o ruim. A gente entra em posto de vez em quando, para abastecer o carro, que a gente sai de lá e fala, meu Deus, a gasolina aqui é batizada 15 vezes. E, por outro lado, a gente vai em outros locais que a gente sente segurança naquilo que a gente está fazendo, comprando, seja serviço ou seja produto. A mesma coisa vale para o corretor, não tem diferença nenhuma. A diferença é que o corretor trabalha com aquela coisa que é mais importante na vida da maioria das pessoas, que, infelizmente, a maioria das pessoas sequer consegue adquirir na vida, que é a sua casa. Então, que é um sonho, né, para a maioria dos brasileiros. E por isso a importância do manual de boas práticas. A gente lida com o sonho das pessoas. E nós, profissionais, não temos o direito de frustrar o sonho dela, transformando aquilo que é sonho num pesadelo. Não tem esse direito. Ele tem que entender, então, tem que qual entender, é esse sonho do cliente. E tem que agir com as cautelas devidas, exigindo as documentações necessárias para a operação, saber qual é a melhor opção de financiamento bancário, é por banco A ou por banco B. Nem sempre o banco A, público, é a melhor opção para aquele cliente. Ele tem que saber fazer essa avaliação para o bem do cliente dele. Isso é uma boa prática. Agora, como você vê, o governo ele despejou mais de 1 bilhão em crédito no mercado com o programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Eu tenho esses dados aqui que a minha produção me separou. E pretende liberar mais 1 bilhão para o programa Minha Casa Melhor. Sim. Como você vê isso e como você vê o investimento para 2014? Bom, o ano 2014 é um ano eleitoral. Então, ano eleitoral significa mais dinheiro público incentivando o mercado de alguma forma. Então, para o Minha Casa Minha Vida, eu acredito que nada deva mudar. O governo tem trabalhado até para ser uma bandeira eleitoral dele, com um incentivo muito forte na questão do Minha Casa Minha Vida, o que foi efetivamente um bom plano. Porque o Minha Casa Minha Vida ele abrange tanto financiamento para a construção como para o consumidor final. Outro plano, que é o que você falou, que é o Minha Casa Melhor, esse já me preocupa um pouco. Você acha que pode inflacionar mais ainda o preço? Não, porque o Minha Casa Melhor ele vai trabalhar com a questão moveleira. É o cartão para compra de imóveis, compra dos bens que guarnecem dentro do imóvel. Eu sempre tenho medo de um crédito desenfreado. O imóvel, a compra do imóvel envolve um planejamento financeiro que a pessoa tem que ter. Aquele que se predispõe a comprar um imóvel, ele tem que ter uma estrutura de planejamento familiar. Crédito generalizado e fácil acesso é um perigo. Porque em nome de um guarda-roupa, em nome de uma tela plana na sala para assistir os jogos da Copa, eu não posso jogar fora o meu sonho da casa própria. Então, essa é a única ressalva que eu tenho. Isso não só para o cartão, mas para o incentivo, mesmo com incentivos fiscais, na questão da linha branca e tudo, que dizem respeito à compra de imóveis. A gente tem que ver com muita cautela e com muita segurança no que a gente está falando. Bom, e sempre que há muita ingestão de crédito, acaba tendo muita dívida também, né? Sim, não é à toa que o endividamento das famílias aumentou muito, né? Pois é. Então eu vou fazer uma pausa agora e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário aqui no Brasil, no exterior e também sobre aquela bolha imobiliária que todo mundo diz que existe, que vai existir, que já faz bastante anos já que estão falando desse assunto, não é mesmo? Muito tempo. A gente volta daqui a pouco, não saia daí.